Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre crença de merecimento? Tô voltando para casa aqui para saber assim, se eu tenho crença de merecimento. E eu acho sempre assim que eu não sou exceção, eu sou o padrão, né? Deixa eu te devolver uma pergunta. Você tem crença de merecimento? Tenho. Me dá uma crença de merecimento que você tem. Merecimento Tudo isso vai aparecer, não vai? de amor, assim, não ser amada. Não mereço amor. Ah, de Não não mereço. merecimento. Isso, De não merecimento. isso. Isso nós temos vários. Não mereço ser amado, não mereço ter dinheiro, não mereço isso, não mereço aquilo. As crenças de não merecimento, né? As crenças de inadequação, isso está muito presente aqui. Não que a gente não tenha crenças de merecimento em algum momento, ou que eu sou bom o suficiente. Talvez até tenha, mas basicamente a maior parte das crenças, e eu estou voltando para casa para olhar, ou pelo menos a maior parte das crenças que eu me dou conta são as crenças de não merecimento. Que eu não mereço ser amado, que eu não mereço ser cuidado, que eu não mereço ser... Porque, na realidade, a parte da educação é muito do não. A gente precisa ser moldado, o ser humano é moldado. E eu não estou falando que isso é ruim, não. É assim, a vida é assim, a vida tem seus riscos, a vida tem suas dificuldades, né? Se uma criança mete o dedo na tomada, ela morre. Se a criança mete o dedo no fogo, ela se queima, ela se machuca. Se a criança tem que ter limites. A criança também ela tem que ter limites. Não para mim, acho que socialmente falando, ela tem que ter limites. Senão ela quer tudo e isso não é possível. Numa sociedade onde a gente vive, não dá para ter tudo. Não dá para, ser limitado as coisas. Elas precisam ser divididas. Então, quando tem 2, 3 irmãos, né, a comida tem que ser dividida, o dinheiro tem que ser dividido, tem que caber para todo mundo. E ali nós vamos criando a ideia, né, de que eu não mereço, de que a minha irmã, meu irmão merece mais do que eu, né, porque ele teve mais atenção, né, já falamos disso aqui em algum momento, mas só para reforçar essa ideia, quando o irmão menor chega, né, o irmão que é maior, né, ele se sente desmerecido, ele se sente abandonado, porque alguém vai ocupar esse espaço, que é muito natural de uma criança. A criança ela é egoísta, ela quer tudo para ela acha que tudo é feito em prol dela, ela é o centro das atenções. Mas quando vê uma nova criança, um novo filho, né, isso precisa ser dividido. Até porque ela precisa aprender que na vida ela não pode ter tudo. Não dá para ter tudo. Então a mente vai aprendendo, trazendo muito dessa ideia de não merecimento, que eu não mereço ser amado, que eu não sou bom o suficiente. Só que é isso que vai construindo a nossa vida, né? O nosso ego, ele vai se moldando perante esses não merecimento, essas ideias de abandono que a gente vai carregando. E o que eu faço ao longo da vida é correr atrás desse merecimento. Tanto é que eu falo que uma vez num dos namastês, um participante trouxe assim, ele falava, a gente é viciado em reconhecimento. Falou, sim, nós somos seres viciados em reconhecimento. Eu estou o tempo inteiro lutando pelo reconhecimento do outro, né? Então, se eu tenho a ideia que eu preciso ser reconhecido, né, significa que, na verdade, tem uma falta aqui dentro. Eu só quero aquilo que eu não tenho. Eu só desejo aquilo que me falta. Né? Se você come uma comida boa todo dia, você não tem mais porque comer. Quem não come, quem não tem prato, quem não come todo dia, ele tem desejo de comer algo bom. Come fast food, lanche, quem nunca comeu, quer comer. Mas o que gera também uma certa dependência, né? Porque a pessoa que está sempre ali querendo uma aprovação, buscando uma aprovação, isso faz com que a vida da pessoa, de uma certa forma, também estagne, trave, né? Em certos pontos, porque ela tem uma dependência da aprovação do outro. Então, às vezes, ela não segue o caminho dela. O problema é esse, que eu acho que eu estou vivendo a minha vida, mas toda a minha vida está moldada em função do outro. Do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro vai perceber, do quanto o outro vai me amar, e eu vou perdendo a minha essência, eu vou perdendo o meu caminho, a minha jornada. Parece, mas também isso faz parte da minha jornada, né? Eu falo muito que o que me traz até aqui foram todos os medos que eu tive lá atrás. Só para trazer um contexto disso, que é assim... hoje eu sou terapeuta, faço um trabalho de desenvolvimento humano através do Namastê, mas eu sempre fui esse cara, desde criança. Nossa, porque eu era um cara incrível, um cara com muita sabedoria. Eu falo, não. Quando eu era criança, eu me sentia muito não visto.
Eu me sentia não olhado, eu era o japonês da turma, né? E na minha turma não tinha tanto japonês assim. Quando eu vim para São José, sim, porque eu vim morar num bairro aqui em São José dos Campos, que era um bairro tipicamente oriental. Mas eu, na minha infância, né, eu não tinha tantos amigos assim. Então, como eu era obeso, eu sofria bullying. Na época não era bullying que chamava, eu era sacaneado, né, porque eu era gordo, era diferente. Então, eu fui desenvolvendo características para ser visto. Quais são as características que eu desenvolvi para ser visto? Eu era o cara legal da turma. Eu era o cara que tinha uma palavra legal. Eu era o cara que eu tinha um caminho, né, um conselho. Eu tinha esses conselhos. Ou seja, desde muito cedo eu fui desenvolvendo essa característica para ser o terapeuta de todo mundo, né? Que é para ser visto. Então, hoje eu me torno terapeuta, mas lá atrás eu já fui me formando, me moldando, ou seja, Deus me preparou. Existe um propósito, parece, né? Mas que é uma frase que eu trago muito, que é o seguinte: o que me aponta para a luz são as minhas sombras. Daquilo que eu fujo é o que me aponta para a luz, para o meu caminho, para o meu propósito, para a minha essência. Então, tudo isso que foi criado lá atrás, isso vai me encaminhando para o meu lado luz, que é toda a ideia de não merecimento, não amor, né, de ser o nono filho, o caçula, o abandono. Meu pai trabalhava pra caramba, meus irmãos já eram muito grandes quando eu era pequeno. A ideia que eu fui construindo sobre não amor, isso me traz até aqui. Então, são as minhas sombras que me tornam melhor, que me moldam. O problema é que até quando eu vou ficar fugindo da minha dor, do não merecimento e tudo mais, né? Na hora que eu entendo isso e paro de fugir, então eu posso pegar tudo que eu aprendi, todas as habilidades que foram desenvolvidas para eu me sentir amado e usar em prol do outro. Porque é só isso que a gente veio fazer, servir. Então, na hora que eu entendo tudo isso, a minha essência, o meu propósito é servir ao próximo com tudo aquilo, com todas as habilidades que eu tenho. O mundo vai trazendo, vai desenvolvendo essas habilidades para que eu possa servir ao próximo. Então, voltando à questão inicial sua, crenças de merecimento. E muitas vezes a gente tem muita ideia assim, não, eu mereço, né? Puta, pare perante o espelho e fala assim, hoje era um bom dia, hoje eu mereço. Sou só eu tentando incutir na minha mente, e não que isso não funcione, eu só acho que isso não é efetivo todos os dias. Seriam as palavras de afirmação? As palavras de afirmação, eu acho que ela não é efetiva, porque eu não estou indo na razão central da minha dor. Porque eu estou tentando me preencher com algo que na realidade tem uma dor aqui dentro. Então eu fico lá, não, eu já fiz várias vezes isso, que era ficar lá, não na frente do espelho, falar, não, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço conquistar, e não conquistava, e não era feliz, por quê? Porque existia uma dor aqui atrás. Enquanto eu não olho para essa dor, enquanto eu não olho para minhas inadequações, enquanto eu não olho para a raiz do meu problema, sou só eu tentando dar certo na vida para fugir disso aqui. Então, primeiro eu tenho que olhar para aquilo que dói de fato, para os não merecimentos, para as inadequações, para as sombras que eu carrego. Quando eu consigo olhar para isso, quando eu consigo reconhecer, olhar, isso tem muito a ver com papai, mamãe, toda a história. Então, enquanto eu não curo essa criança ferida, por uma ideia que a gente já construiu, que a gente construiu no passado, ideia de abandono. Papai ia embora todo dia, papai ia trabalhar todo dia, sou abandonado todo dia em casa. Papai não me trouxe chocolate hoje. Trouxe para minha irmã, mas não trouxe para mim. Papai não gosta de mim, mamãe não gosta de mim. Mamãe hoje foi trabalhar, ficou costurando, ficou lavando louça, não foi, ou foi trabalhar, e me deixou em casa com o vizinho. Me deixou na creche. Ideias de abandono que eu vou criando na minha mente, que de fato não são. Então, quando eu me curo disso, quando eu entendo isso, quando eu acolho isso, aí eu não preciso mais, eu não me sinto mais abandonado. Então, de fato, eu não preciso mais nem mais do merecimento eu preciso. Porque eu já sou. Então, quando eu ouço pessoas falar assim, eu mereço ser feliz, você só merece porque você está sendo não feliz. No dia que você encontrar a felicidade aqui, não precisaremos nem mais da frase eu mereço ser feliz. Ficará apenas eu sou feliz. Eu vivo em paz. Porque o merecimento, ele está muito assim, eu necessito disso, que é muita história assim, nossa, eu vou encontrar o meu melhor.
Eu preciso encontrar o meu melhor, a melhor versão de mim. Por que eu preciso encontrar a melhor versão de mim? Essa versão que está aqui não é a pior, é o que é possível. Quando eu começo a entender um pouco mais disso, eu fico em paz com isso. E quando eu fico em paz, essa é a minha melhor versão. Ah, mas eu tenho comportamentos inadequados. Que resultado você está trazendo para a sua vida? Observa o resultado. Não adianta ficar aqui, mas eu tinha que ser melhor, eu tenho que mudar meu comportamento. Eu nem sei mudar esse comportamento. Eu só preciso entender aqui, acolher mais, para que em algum momento um novo comportamento surja. Porque o resultado que eu estou colhendo isso aqui já não é mais adequado. Então, um novo comportamento, uma nova ideia, uma nova forma de agir, isso faz parte de um aprendizado. Eu fui ruim. Eu já fiz muitas coisas assim, que não era para ter sido feito, mas naquele momento era o que eu sabia fazer. Quando eu destratei meus irmãos, quando eu passei a perna em alguém, quando eu fiz coisas que não eram para ter sido feitas, quando eu saí com um monte de dívida de uma loja, né, quando eu não paguei um monte de conta que tinha que pagar, eu sabia ser diferente? Não. Entendi. Compreendi. Aceitei. E agora o que eu faço? Eu só mudo. Então essa é a minha melhor versão? Não. Cada vez que eu vou entendendo isso, eu vou apenas liberando mais a minha essência, eu vou apenas vivendo de uma forma mais correta, não seria o termo, mas com os comportamentos mais adequados para mim e para o outro. Para mim, para o mundo que está ao meu redor, servindo com aquilo que eu tenho de melhor. Então, o não merecimento talvez seja a grande mola propulsora da nossa vida. Namastê.